Olá pessoal, hoje é mais um vídeo baseado nos quadrinhos do Sandman e no qual eu vou falar da personagem das Três Bruxas. Vou mostrar as diversas referências míticas que esse personagem possui. Então aguarda aí que eu falo mais sobre isso. Bom, antes de começar a falar, é bom lembrar que eu tenho também um outro vídeo, baseado também no Sandman, no qual eu falei quem é o Morpheus na mitologia grega. E assim, a série já passou, já deve ter assistido tudo, você já deve até ter lido aí os quadrinhos, né? Caso você não tenha visto, não se preocupa que não vai ter spoilers. O objetivo desses vídeos, que é baseado nos personagens do Sandman, é falar dos personagens míticos, das referências míticas que tem nos quadrinhos. Então, aos poucos, eu vou falando de personagem em personagem. Dessa vez, é sobre essas três bruxas, né, que é um personagem que é 3 em 1, e mostrar as referências. Essas são personagens que aparecem bem no começo, no primeiro arco já aparece, e são três deusas bruxas, 3 em 1, né? É uma divindade que é 3, uma divindade tríplice, no qual a primeira vez que aparece é o Morpheus indo atrás dos pertences dele. Isso logo no começo, né? Então não é nada muito, não é spoiler, nada. E ele pergunta para elas para poder saber aonde foram esses três pertences logo que ele é liberto. E aí elas se apresentam. Como falei, é uma deusa que aparece de três formas diferentes, e sendo uma donzela, uma senhora e uma anciã. Essa ideia de ser um ser feminino e tríplice tem muitas referências, né? Tem muitas questões míticas e na literatura mesmo. Vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas é interessante mostrar ainda na questão dos quadrinhos. Como muitos personagens do Sandman, o Neil Gaiman ele não criou, ele reformulou, né? O próprio Sandman tem um quê disso, né? O próprio personagem principal, né, tem um quê disso, e essas três bruxas também. Elas são baseadas em muitos personagens míticos, tanto que elas têm vários nomes, né, nos próprios quadrinhos elas se mostram com diversos nomes diferentes, mas mesmo a questão nos quadrinhos em si, elas não são originárias do Gaiman. Elas apareceram lá em 69, numa outra revista, e aí era um pouquinho diferente, né? Era bem diferente na verdade, né? Mas eram três bruxas com esses mesmos nomes, que elas vão se apresentando, que é a revista The Witching Hour. Então o Gaiman pegou esse personagem e deu uma reformulada, né? Colocou já os elementos mais míticos. Nessa primeira revista elas eram apenas bruxas em si. Nesse daí o Neil Gaiman colocou já um quê mais divino, já fez muita referência à questão da magia, das divindades relacionadas à magia, que é o que eu vou falar agora. Mas também já devo avisar, assim, como são vários nomes, é porque elas são referências a diversos personagens míticos diferentes. E então eu vou falar um pouco de cada personagem aí, alguns vale a pena realmente ter um episódio sobre o personagem em si, né, sobre as personagens específicas. Alguns aqui já estou até com roteiro, que vale a pena. E como eu vou fazer mais vídeos focando nessas personagens, né, se aprofundando mais, então se inscreve aí, porque aí quando eu fizer já vai receber o vídeo, aí você vai se aprofundar também mais, vale a pena. Cada um desses aí vale a pena, né, falar mais um pouco. Alguns já estou preparando, né, então se inscreve aí e curta aí o vídeo e comenta. Porque eu vou falar de alguns aqui hoje, mas tem mais personagens, tem mais nomes aí dessa personagem dos quadrinhos, né? Tem outros nomes, não vou focar em todos agora, mas escreve aí outros que você acha também interessante, que você lembra que o Neil Gaiman também cita elas. Mas a primeira referência bem óbvia aqui é essa questão da deusa tríplice, né? Isso daí, na verdade, também não é uma coisa específica só. Em diversas vertentes da magia, atualmente aí, né, o paganismo, tudo trabalha muito com essa ideia de uma deusa relacionada à magia e uma deusa tríplice. Isso também tem referências a mitos mais antigos, né, da antiguidade, mas atualmente é muito comum você encontrar essa ideia de deusa tríplice, que é uma e três ao mesmo tempo, e sempre ela relacionado muito ao feminino, por exemplo, uma deusa, e relacionado à magia. Tanto que a gente encontra versões disso, ou relacionado a isso, também muito na literatura. No próprias obras do Shakespeare, do qual o Sandman também faz muita referência, a gente encontra
elementos assim, como as também chamadas Três Bruxas do Macbeth. Claro que aqui eu não vou me aprofundar nessa parte em si, vamos falar mais aí dos personagens míticos. O primeiro que eu vou falar aqui são as Moiras, as Fiandeiras, né, as deusas do destino. Elas se apresentam em três, e aí é a chamada Cloto, Lachesis e Atropos. O nome às vezes varia um pouquinho, mas normalmente são essas três. Elas são da mitologia grega e elas personificam o destino, né? São elas que atribuem o destino a cada uma das pessoas. Cada uma dessas três tem meio que uma função ali, né? Sendo o destino da pessoa o fio, cada uma tem um papel ali, sendo a Atropos a última, que é a que corta o fio, ou seja, a que traz a morte. Por isso também elas são consideradas divindades da morte, né, relacionadas à morte. Por causa disso, porque elas controlam ali o destino. Controla, mas assim, não é aquele destino fixo, né? Não quer dizer que a pessoa não consiga ter escolhas próprias, mas é o destino, é a linha da vida da pessoa. E no final, a Atropos vai lá e corta, que é quando a pessoa morre. É interessante que na Teogonia de Hesíodo, né, que é uma das principais obras clássicas da mitologia grega, numa única obra, né, nessa mesma obra, elas têm duas genealogias diferentes, e aí mostram os dois aspectos delas. Elas são vistas como filhas da noite, da deusa Nix, ou seja, elas são seres tenebrosos e como muitos outros filhos dessa deusa trariam um aspecto ruim, e aí seria o aspecto ruim do destino, muito relacionado a essa questão da morte também, né? A morte também é um dos filhos de Nix, né? Então tem esse aspecto tenebroso, as Moiras, quando elas são vistas como filhas da noite. Mas na mesma obra, elas são vistas como filhas de Zeus. E aí é um aspecto bom do destino. E aí também mostrando a ideia de Zeus. Algumas vezes é posto que Zeus está abaixo também delas, no sentido delas controlarem o destino, mas outras vezes também mostra como ele sendo o Deus supremo ali, o Deus principal, o Deus que reina e controla todo o Olimpo e todo o mundo em si, então ele que controlaria as Moiras, né? Então elas estando abaixo dele, essa é uma versão que se coloca. Então nessa versão em que ela, na mesma versão na verdade, porque é na mesma obra, né? Mas esse aspecto delas serem filhas de Zeus já mostra o aspecto bom do destino. Essa das Moiras eu quero me aprofundar mais em outro episódio mesmo, esse daí eu já tô pesquisando mais, porque tem variações, tem muito motivo de ser como é, então vale a pena se aprofundar mais. Mas então agora eu vou passar para a segunda trindade de deusas do qual esse personagem é baseado, que são as Fúrias. Quem já leu todo a saga do Sandman já viu que mais pra frente essas personagens aparecem, tem bastante importância, né? Então aqui eu não vou falar nada aí dos quadrinhos em si, mas quem já leu vai começar a ver essas outras referências míticas que esses personagens têm, né? Lembrando que aqui eu tô me baseando nesses personagens porque são os nomes, alguns dos nomes do quais essas personagens são citadas nos quadrinhos. E a próxima que a gente tem aqui são as Fúrias. E também são três, né? Que é a Tisífone, Megera e Alecto. As Fúrias, elas já são deusas também da mitologia grega, ou melhor, Fúrias em si, na verdade seria da mitologia romana, né? Como Fúrias elas são chamadas mais da mitologia romana, na mitologia grega elas são chamadas de Eríneas. Mas em ambos os casos é a mesma ideia, delas serem deusas da punição e da vingança. Elas punem os crimes dos seres humanos, né? Principalmente os assassinatos. Um mito bem famoso do qual elas aparecem, talvez eu imagino que seja o mito mais famoso do qual elas participam, é o de Orestes, onde ele mata a própria mãe e o amante dela. E aí as fúrias vão lá e começam a atormentar ele. Outro papel que elas possuem é não só de punição dos crimes, mas também de vigiar quem já está sendo punido no submundo. Para isso elas trabalhariam para Hades e Perséfone. Elas vivem, né, no submundo e elas costumam vigiar ali quem está sendo punido, além de punir na Terra quem cometeu algum crime. E é curioso essa ideia delas punirem quem comete um crime, então elas punem quem teria, principalmente tipo assassinato, porque então elas estariam punindo quem derramou sangue. E elas nasceram assim. Elas nasceram de um sangue derramado, né? No caso, quando Cronos
pega o poder, então ele tira o pai dele, Urano, né, do reinado dos deuses. O sangue de Urano, quando cai no chão, na terra, é da onde elas nascem. Entre outros seres, estão aí as Eríneas. Elas nascem do sangue de Urano, o sangue do céu que caiu na terra. Então elas punem quem derrama sangue e elas nasceram de um sangue derramado. Essa seria a genealogia delas, filhas de Urano, de certa forma, né? Do sangue, né? As vindas dele. Mas existem outras versões, outros autores clássicos colocam como elas sendo filhas da noite, né? De Nix. Então você vê mais um ser aí tenebroso, filho de Nix. Ou então filhos de Hades e Perséfone, do submundo. Então são divindades do qual elas sempre estão relacionadas, né? A questão de ser um ser tenebroso relacionado à morte também, já que elas punem assassinatos. E também são divindades do submundo. Então tá em essa relação com Hades, que é aí o mundo dos mortos. Então tá ainda relacionado às mesmas questões, né? Algumas representações delas, algumas pessoas podem confundir talvez com as górgonas, né? Porque algumas representações colocam elas com serpentes nos cabelos. Então, às vezes é visto dessa forma, e com asas também, e as górgonas também, algumas versões possuem asas, né? Mas fora isso não tem nenhuma outra relação mais específica, né? Mas elas são seres com asas e com cobras, tanto no cabelo quanto no restante do corpo. Elas estariam todas envoltas de cobras, né, de serpentes. Com essa aparência é visto que elas são temidas, né? E relacionado ao fato delas serem temidas, a própria função delas, né, também faz com que elas sejam temidas, traz uma característica bem específica, que é o fato delas serem também chamadas de Eumênides. Lembra que eu falei? Elas são as Eríneas, gregas, as Fúrias, que seria já o nome usado em Roma, mas elas também possuem o nome Eumênides. E aí o que significa? Na verdade, isso daí é um eufemismo, assim, né? É uma forma de chamar elas de uma forma elogiosa. Porque Eumênides significa as bondosas, né? As deusas boas, as bem-intencionadas. É a ideia de não ficar chamando elas, não ficar citando o nome delas para não atraí-las, né? Ou para não desagradar nada, né? Então você não chama ela de uma forma ruim ou nem diz o nome. Isso é comum não só na mitologia grega, mas isso é comum também relacionado a deusas com um aspecto de morte ou de punição, né? Você não chamar pelo nome em si, para procurar não atrair. É aquela ideia, né? Não fala na morte para não atrair a morte, né? Essa ideia acaba tendo aí também nas Fúrias, nas Eríneas, mas aí seria nas Eumênides. Uma outra deusa relacionada a essa personagem é a Hécate. É uma personagem grega também, mas ela é uma personagem que vai muito além da mitologia grega, principalmente através do tempo, digamos assim, porque lembra que eu falei que são três bruxas, né? Então está relacionado à magia, né? A própria ideia da deusa tríplice, né? Está relacionado à questão de ser uma deusa da bruxaria, né? E a Hécate é isso, é uma deusa da bruxaria, né? É considerada uma deusa da magia. E nas vertentes de bruxaria também tem isso da Hécate ser uma deusa adorada, ela está relacionada a isso. Então, nesse aspecto de ocultismo, de bruxaria em geral, tem muito a se falar dessa personagem, né? É uma personagem que vai evoluindo, vai tendo outras referências, outros significados, mas na mitologia grega já é um personagem bem específico, sendo que na própria mitologia grega ela já é uma deusa misteriosa, é uma deusa relacionada aos mistérios, né? E relacionada à bruxaria. Ela é uma deusa também da encruzilhada, e aí por ser deusa da encruzilhada ela tem esse aspecto triplo, né? Não é sempre que ela é vista dessa forma, mas como deusa da encruzilhada, ela é vista como uma deusa tripla. E aí eu falei que ela é deusa da magia, e ela também acaba sendo deusa, isso focado ainda na mitologia grega, né? Sem as variações que se tem na bruxaria que veio com o passar do tempo, né? Na mitologia grega, ela já é também uma deusa relacionada a outros aspectos próximos a isso. Ela também é considerada deusa da noite, por exemplo, deusa da lua, né? E aí também ela acaba fazendo uma certa identificação com Artemis, né?
Não necessariamente seja a mesma deusa em si, mas tem muita identificação com Artemis, uma porque é com Artemis e com Selene. Uma por elas serem deusa da lua, e ambas, a Selene em si é a própria lua, e Artemis também é uma deusa relacionada à lua. E em algumas versões a Hecate é posta como uma deusa virgem. E isso é um aspecto bem importante para Artemis. Então são aspectos que a Hecate tem, que a liga, né, que a identifica com a Selene, que é a lua, e com Artemis, que é uma deusa também relacionada à lua. Não é isso necessariamente que faz ela ter um aspecto triplo na mitologia grega, mas já começa a ter também, sim, uma certa trindade ali. Apesar de ser, até esse momento, é apenas uma identificação. Ela não é a mesma deusa que Artemis, não é a mesma deusa que a Selene na mitologia grega. Mais para frente a gente já vai ter essa conexão maior. Até porque ela tem referência também a outras divindades. Essas são as duas mais famosas, né? Selene e Artemis, mas diversas outras divindades gregas, femininas, ela tem uma certa identificação. Com algumas até mais desconhecidas do que ela. E eu falei dela ser virgem, mas existem algumas outras versões que mudam isso, que coloca ela sendo casada com Hermes, né? Ela sendo a companheira de Hermes. Isso é interessante, se a gente for pensar que ela é uma deusa das encruzilhadas e relacionado a essa questão de ocultismo, de bruxaria. E o Hermes, ele também tem um pouco disso. Ele também é um deus dos caminhos e encruzilhadas. Então, na mitologia grega, o Hermes também, às vezes, é puxado um pouco por esse lado, e a Hecate também. E aí eles formam um casal, nesse sentido. E aí, falando da genealogia dela, o mais comum é ver ela como filha de Pérses e Astéria. E aí nisso, alguns colocam ela como sendo uma titanide, né, pela genealogia dela. Porém, a gente vê que ela auxiliou Zeus, tanto na guerra com os gigantes quanto na titanomaquia. E aí, com isso, Zeus acaba dando bastante dádivas a ela, né? Zeus teria um respeito a essa deusa. Mas aí, como é bem comum aí nas mitologias, muda muito essa genealogia. Né? A principal porque é numa obra mais conhecida, né, na Teogonia, é essa genealogia, filha de Pérses e Astéria, mas também é vista como filha de Zeus, em outras versões, ou então também filha da noite. Aí você vê, mais uma vez, um aspecto aí tenebroso nesse tipo de divindade. E agora, eu falei de divindades com esse quê tenebroso, agora acho que é meio que o oposto, porque mais uma referência que tem as três bruxas é as Graças, também uma divindade grega. Aí elas não se veem como 3 em 1, mas são sim 3 deusas. E aí a Thalia, Eufrosina e Aglaia. Elas são as 3 Graças, elas são filhas de Zeus. E aí, no caso, elas têm um aspecto bem de boa mesmo, né? Elas seriam deusas da beleza, da festa, de todos esses aspectos, assim, de prazeres da vida. O próprio nome, né? Graças, né? Ou então outras versões é posto como Carites. A genealogia delas, né? Como eu falei, elas são filhas de Zeus com a Oceane da Eurínome. Isso, para a questão da evolução do personagem de Zeus, isso é bem importante. Isso eu também quero falar mais pra frente em outro episódio. Tem todo um porquê delas serem filhas de Zeus. E assim, eu falei que elas são 3, esse é o mais famoso, mas outros autores colocam outras versões mostrando mais Graças, né, ou com outros nomes, outras personagens, então no fim acaba sendo mais do que 3. Bom, você viu que eu falei aqui de divindades gregas, que é realmente as maiores referências, né, que tem, mas nos quadrinhos ali também mostra um outro nome que essas 3 bruxas recebem, e aí no caso não é mais mitologia grega, aí a gente vai para a mitologia nórdica, que aí são as Nornas, e nos quadrinhos a gente vê elas sendo chamadas de Urd, Verdandi e Skuld. Esses nomes têm algumas variações na mitologia nórdica, mas aí elas seriam, na mitologia em si, deusas do destino também. Né? Elas são muito comparadas com as moiras, porque existe até representações delas sendo tecelãs, né? Fiando o fio da vida da pessoa. Tem essa proximidade, e aí tem análises do motivo dessa proximidade, de serem, né? De repente, ter uma relação mesmo ali histórica.
mas aqui não vem ao caso por enquanto, né? Enquanto tem as moiras gregas, tem as Nornas, que é na mitologia nórdica, ambas relacionadas ao destino. E aí nos quadrinhos faz referência também a elas. Bom, então é isso. Esse foi um vídeo mais introdutório para cada uma dessas personagens, né? Espero que tenha gostado. E então, como falei, se inscreve aí, porque aí quando fizer um vídeo mais aprofundado de alguns desses personagens aí, já vai estar recebendo o vídeo. E curta aí, né? E compartilha aí, mostra aí para quem tá conhecendo o Sandman, tudo aí, pode gostar disso daqui. E aguarda aí os próximos vídeos que eu quero fazer mais aí, eu quero me aprofundar aí nos quadrinhos do Sandman, mostrar todas as referências míticas que tem.